O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Boa noite. A possibilidade de usar o fundo de garantia para pagar prestações de consórcio imobiliário movimentou ainda mais este mercado. Mas os economistas recomendam que se avaliem os prós e os contras do negócio. Bem-vindo ao 33. O primeiro apartamento de Ana Paula não foi comprado à vista nem com financiamento. Ela fez um consórcio. Tinha 12 anos para pagar e esperar a sorte bater a porta. Mas logo no 6º mês deu um lance com dinheiro do FGTS. Reduziu o número de parcelas e conquistou a sonhada liberdade. Eu sei que eu vou pagar num prazo menor e num valor bem menor do que se eu tivesse feito financiamento. 10 de março deste ano, além de usar o FGTS para dar lances, o trabalhador pode sacar os recursos do fundo para pagar prestações ou quitar a dívida de um consórcio de imóveis. O incentivo associado à melhora da economia e ao aumento da confiança do consumidor fez a procura por esse tipo de consórcio bater recorde. No primeiro trimestre deste ano foram vendidas 56 mil cotas, 18% a mais do que nos primeiros 3 meses de 2009. O país já tem mais de 500 mil de consorciados. A carta de crédito varia de 50 mil a 300 mil reais. E o prazo médio de pagamento é de 12 anos. O consorciado paga taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida. As administradoras dizem que o custo médio é de 30% do valor da carta. E indicam o consórcio para quem não precisa se mudar imediatamente. Por ter planejado a compra, ele vai ter o dinheiro na mão para comprar o imóvel dele à vista e não vai pagar os juros. Você encontra mais informações sobre os consórcios na página do Jornal Nacional. Casa própria. Nós preparamos uma reportagem sobre uma forma cada vez mais comum de se chegar a este sonho. É o consórcio imobiliário, que agora pode ter ajuda do FGTS. E os consórcios, que tinham ficado meio esquecidos, voltaram a ser muito procurados, tanto que registraram um crescimento de mais de 40% nas vendas. Marlon e a mulher pretendem comprar o apartamento onde moram como inquilinos. Eu acho que logo a gente vai poder dormir numa noite e acordar na outra como proprietário, né? Dinheiro para isso eles já têm. Marlon entrou num consórcio. No mês passado deu um lance e foi contemplado com uma carta de crédito de 350 mil reais. Já está tudo montado, estou tranquilo já aqui e tal, então mais fácil, mais econômico. Só vou estar cuidando das prestações do consórcio. O sistema de consórcios no país começou 2010 com um salto. Em janeiro e fevereiro, o volume de negócios atingiu 8 bilhões e 600 milhões de reais, 43,3% a mais que no primeiro bimestre de 2009. Quem liderou esse boom foram os consórcios de imóveis, que registraram alta de 46,4%. Os de veículos cresceram quase 40%. Já são 3 milhões e 800 mil consorciados no país, 200 mil a mais do que no início do ano passado. Esse é um setor que não tem tido do que reclamar, nem mesmo durante a crise. Nessa época, o mercado de consórcios virou uma opção para quem queria comprar carro ou apartamento e não encontrava crédito na praça. Agora, com o reaquecimento da economia, os consórcios decolaram, beneficiados pelo aumento da renda do trabalhador, especialmente daquele que quer fugir dos juros altos dos financiamentos. O comprador de uma cota no consórcio paga prestações sem juros, o que torna mais baixo o valor final do veículo ou imóvel. Somada às parcelas corrigidas anualmente, há uma taxa de administração de 0,2% ao mês, em média. Mas no consórcio, o cliente só consegue a carta de crédito para adquirir o bem se for sorteado ou se der um lance. Para dirigentes do setor, o sistema pode ser comparado à poupança. Numa poupança, se você fizer os depósitos, tiver a disciplina, você só vai poder utilizar o valor correspondente à compra de um bem no final do período. E no consórcio, você vai estar participando todos os meses de um sorteio e também pode ofertar lances, o que permite abreviar o recebimento do bem que você pretende.
3,5 milhões de brasileiros encontraram no consórcio o meio de conseguir um bem. No setor não há crise e as vendas de motos, carros e imóveis não param de crescer. Simone comprou o apartamento onde mora, parte da mobília e um carro participando de consórcios. E já pensa em repetir a dose. Eu estou pensando já em trocar meu carro. O consórcio é um sistema de vendas em que um grupo de pessoas se reúne para comprar um determinado produto ou serviço. A disputa é feita por sorteio. Quando não for contemplado, o consumidor pode dar lance e ganha quem oferecer a maior quantia para pagar o maior número de parcelas. Em janeiro de 2009, 3.640.000 brasileiros participavam de consórcios, um recorde nos últimos 4 anos. Em um ano, o setor cresceu 4,1%. Os bens mais procurados foram motos, que registraram um aumento de 40%. Depois carros, 24,2%. Em seguida, imóveis, com um crescimento de 9,3%. Em meio a uma crise mundial, onde vários setores não expandiram e até encolheram, o crescimento dos consórcios chama a atenção. Segundo os especialistas do mercado, a possibilidade de não pagar juros e de fazer uma economia com destino certo é o que pode ter atraído os consumidores. Este especialista explica que, em vez de juros, no consórcio é cobrada uma taxa administrativa. O valor é pago nas prestações e varia de acordo com a administradora. Mudança de cultura. Antes a sociedade está baseada no crédito, no endividamento das pessoas, né? E agora tem a cultura do planejamento, da poupança programada para aquisição de bens. Você está ali todo mês pagando, que você sabe que você vai ser sorteada, você vai ter seu imóvel ou seu auto, né, sem você precisar estar colocando nada a mais. Como todo negócio, é preciso tomar alguns cuidados, né, na hora de comprar um consórcio. A principal dica ainda é pesquisar bem e escolher uma empresa séria. A procura pelos consórcios disparou este ano. Com a alta taxa de juros, essa modalidade passou a ser uma opção mais econômica para quem quer comprar carro e também a casa própria. É com planejamento e paciência que o patrimônio de Diego vai crescendo. O primeiro carro ele comprou no consórcio. Está acabando de pagar as 60 prestações e já sonha com o próximo veículo da família. Quero pegar um crédito maior de 40 a 50 mil para poder adquirir um carro zero. Meu próximo carro vai ser um carro zero daí. Tudo através de consórcio? Tudo através de consórcio, não faço financiamento. O consórcio também foi a escolha do empresário para começar a frota da locadora de veículos. O carro contemplado no sorteio já começa a rodar e vai garantindo o pagamento das prestações. Usamos uma parte do capital para dar os lances nos consórcios e a outra parte nós vamos utilizar para fazer possivelmente mais um plano de consórcio. Os consórcios se transformaram em uma opção mais interessante para o consumidor desde a alta nas taxas de juros em dezembro. A consequência foi imediata. Nos primeiros 6 meses deste ano, 40 bilhões de reais em negócios foram movimentados nos consórcios pelo Brasil, 40% a mais que no mesmo período do ano passado. Na calculadora fica mais fácil ver a diferença. Um imóvel de R$100 mil financiado em 100 vezes, com taxas de juros do mercado de 1% ao mês, terá prestações de R$ 1.586 por mês. O comprador vai pagar R$ 158 mil no fim do prazo. Se a opção for pelo consórcio, o comprador tem que pagar uma taxa de administração, que é normalmente de 20% do valor financiado. Nesse caso, as prestações serão de R$ 1.200. No fim das contas, ele vai pagar R$ 120 mil, R$ 38 mil a menos do que no financiamento.